Olá, sou o professor Roberto Silva, diretor da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB, passando para compartilhar com vocês mais um pouco sobre os estudos da exegese do Antigo Testamento. Antes disso, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê um like se você gostar e compartilhe o nosso trabalho. São alguns estudos da linha da hermenêutica, das línguas bíblicas, hebraico, grego, da história e da sociologia da religião, tudo isso disponibilizando saber, conhecimento bíblico, científico, no decorrer da nossa formação, mestrado e doutorado em ciências da religião. É um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. Queridos, antes disso, aos nossos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico e grego, um forte abraço. Membros do Enquetes Teológicas e a todos que nos seguem através do grupo de WhatsApp, da fanpage da faculdade, do Instagram e todos que estão conosco nos seminários temáticos mensais, um forte abraço. Estamos juntos, animados e tem sido muito bom interagir e compartilhar conhecimento com vocês. Querem saber mais dos nossos cursos presenciais e à distância? 11 970 98 42 32. O estudo de hoje, ele trabalhará propriamente um artigo que nós publicamos pela revista Estudos Bíblicos. Foi uma obra feita no ano de 2015 pela editora Vozes, ok? Então, nessa obra, nós temos um artigo ao lado do professor Tércio Machado Siqueira, que escreveu sobre o novo começo no deserto, Elcio Valdomiro Sales de Mendonça, que escreveu sobre exílio de Samaria e o touro jovem, Sueli Xavier, que escreveu sobre opressão e violência versus solidariedade e direito, e o meu artigo, onde eu escrevi sobre análise exegética de Oséias 14, do 2 ao 9, e Yahvé a própria Asherá no livro de Oséias. Temos outros companheiros que escreveram aqui também, neste Estudos Bíblicos da editora Vozes, publicado pelo ano de 2015. E neste momento queremos fazer uma rápida síntese, porque o trabalho ele foi desenvolvido através dos procedimentos metodológicos para a exegese do Antigo Testamento. Então, ficaria um pouco demorado trabalhar todos os procedimentos aqui no YouTube, mas o nosso objetivo é trazer um panorama e qualquer um dos nossos temas apresentados aqui no canal, se vocês gostarem, podemos aprofundar através de seminários temáticos particulares, de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 2 encontros ou mais encontros. Aí vocês podem entrar em contato conosco e nós podemos aprofundar os temas. Para isso, eu quero fazer uma leitura no livro do profeta Oséias. Estou aqui com a minha Bíblia Hebraica Stuttgartense, Oséias, capítulo de número 14. Vamos ler somente o verso 9. Eu vou ler aqui o texto em hebraico, depois eu vou ler em uma Bíblia que é muito utilizada pelos acadêmicos modernos, a Bíblia de Jerusalém. Diz assim o verso 9. Efraim ma li od, la atzibim ani aniti va ashurenu. Primeira parte. A segunda, ani krosh ra'anan mimeni merich nimtsa. Ok? Então, aqui seria a leitura do texto em hebraico. Daqui a pouquinho a gente volta. Agora vamos lá, Bíblia de Jerusalém. Vamos falar um pouquinho das diferenças também que há entre o texto massorético e o texto aqui na Bíblia de Jerusalém. Verso 9. Efraim, que tenho ainda a ver com os ídolos? Sou eu quem lhe responde
e quem olha para ele, eu sou como um cipreste verde, é de mim que procede o teu fruto. Bem, queridos, nos estudos da exegese, é importante dizer que o profeta Oséias, ele é um profeta que inclina seus oráculos ao reino nortista. Isso antes da sua destruição pelos assírios. Quando nós tentamos datar historicamente as profecias de Oséias, temos dificuldades com os nossos referenciais teóricos. Teóricos como Schockel, Dias, Iofre, Wolff, eles em suas obras não dão muitas pistas no que se refere ao contexto histórico. Gustenberg, ele sugere uma produção exílica ou pós-exílica. No entanto, observamos que o texto ele tem camadas que resgatam aquele sincretismo cananita no contexto nortista, ou seja, tem influências da religiosidade cananita por trás de Oséias. Logo, estamos situando o texto entre a época de Jeroboão II. Isso vai dar entre 746 a.C., aproximadamente. 746 a.C., final do governo de Jeroboão II e antes da destruição do reino do norte. É importante dizer que o texto não está mencionando um oráculo a respeito da catástrofe, nenhuma espécie de profecia precatória contra os destruidores. Está propriamente falando de um contexto de influência religiosa cananita. No entanto, observa-se que em hebraico você consegue identificar duas terminologias que na versão de Jerusalém não foi possível. Por exemplo, no verso 9, na parte A, nós temos Efraim Mali, Od, La Atzabim, Ani Anati Va Ashureno, ou seja, Efraim, o que eu tenho mais com os ídolos? Ani é aqui que entra a possibilidade de o texto de Oséias do ano 746 a.C., período pré-exílico de influência sincrética cananita, o texto nessa época pode ter dito uma coisa e os redatores do período pós-exílico podem ter dito outra, visto que no norte nós temos achados arqueológicos, né? Temos um achado arqueológico, o chamado achado arqueológico de Quintilet Ahud, do século 7 a.C., onde José Severino Croato ele traduziu a expressão que mencionava Javé e sua consorte Axerá. Ou seja, era um período onde Javé ele era cultuado junto a Axerá como casal divino. Isso ocorreu no Reino do Norte, existia santuários como o de Tel Arad, onde Javé ele não era interpretado religiosamente como um deus celibatário. Ele era um deus casado com a Axerá, que no caso era a esposa do El Cananeu. E houve um sincretismo religioso, pegaram a esposa do El e vincularam ela com o Javé. E meio que houve esse sincretismo, onde o Javé era cultuado junto à divindade Axerá. Isso era muito forte no reino nortista e posteriormente no reino sulista também. A reforma josiânica menciona memórias de um templo salomônico
onde as estatuetas das divindades cananitas estão lá, principalmente o Baal, a Anat e outros da teogonia cananita. Ou seja, queridos, houve um culto às deusas da fertilidade no Israel Norte. E houve um momento que a Asherá era a esposa do Javé. Os dois eram cultuados como casal divino. Possivelmente, na redação posterior, os judaítas, reconstruindo algumas das suas literaturas, eles mexem porque tem algumas terminações que não identifica bem. A Anat aqui está Aniti e a Asherá está Ashureno. Mas podemos ter acréscimos de sufixos na tentativa de esconder esse sincretismo religioso. Porque a teologia sulista pós-exílica, ela tenta trabalhar uma ideia monoteísta de um único Deus e de um Deus celibatário e de um Deus que não é casado, ou seja, é uma tentativa de camuflar aquele sincretismo religioso e o período que o Javé era cultuado junto à consorte Asherá. Na Bíblia de Jerusalém, isso não está muito claro. Possivelmente foi traduzido assim também de propósito para facilitar talvez a utilização do texto numa perspectiva mais eclesiológica pastoral. Então, quando se lê a parte A do eu sou a Anat sua Asherá, está eu quem lhe responde e quem olha para ele. Eu sou eu quem lhe responde e quem olha para ele. Ou seja, está totalmente descontextualizado com o que está no original hebraico. E a segunda parte, eu sou como cipreste verde, é de mim que procede o teu fruto. Ou seja, nós temos citações de frutos que estão ligados ao culto da fertilidade. Asherá e Anat eram deusas da fertilidade, poderiam proporcionar colheita, poderiam proporcionar também um ventre fértil feminino, várias características ligadas propriamente às deusas da fertilidade. Ou seja, o profeta Oséias, ele pode ter assimilado Anat e Asherá a Javé na tentativa de atribuir os poderes da fertilidade de Anat e Asherá a Javé, numa tentativa de dizer Javé ele tem a força da fertilidade, ele domina sobre a fertilidade. Podemos invocá-lo porque ele pode proporcionar uma boa colheita. Isso que era uma tarefa propriamente de Anat e de Asherá. Ou seja, além de ter a Anat e a Asherá vinculadas a Javé, nós teríamos características de poderes divinos, da fertilidade dessas duas divindades femininas à figura do Javé. A redação sulista pós-exílica tenta esconder isso na tentativa de apresentar um Javé, Deus único e celibatário, mesmo que em Israel anteriormente não era monoteísmo, era monolatria. Acreditava-se em outros deuses, alguns grupos tentavam ficar só com Javé e em alguns momentos não era monolatria, era um politeísmo mesmo, porque o Javé estava sendo cultuado junto às deusas cananitas, as deusas da fertilidade, como o esposo da deusa Asherá. Tudo isso nos ajuda a entender como Israel assimila costumes, culturas e traços religiosos de outros povos, e assim a sua religião é construída sobre sincretismos. Nessa perspectiva,
os elementos dos poderes divinos da fertilidade de Asherá e de Anat são atribuídos a Javé. Javé, ele possui os poderes de Anat e de Asherá, ou seja, é um deus masculino da fertilidade, nessa perspectiva. Bem, queremos encerrar, pois o vídeo já está um pouco longo, mas gostou? Achou interessante essas interpretações hermenêuticas? Nos chame no privado. Vamos fazer alguns seminários. Vou colocar aqui na descrição alguns vídeos relacionados a essas interpretações hermenêuticas e espero que estes estudos acadêmicos possam ajudar e contribuir nas suas pesquisas bíblicas e científicas. Um forte abraço a todos vocês. Shalom e Lehi Traot.